Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar aqui lendo mensagem, uma palavra para a minha vida e tudo, para a vida de todos nós. Se encontra em 1 Reis, capítulo 22, versículo 5, que nos diz: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Deus seja engrandecido em todo milésimo de segundo da nossa passagem aqui na terra em vida. Senhor, em primeiro lugar, te agradeço por tudo. E toma a minha vida, a vida da minha esposa Irani, a vida da minha filha Vitória, a vida do meu filho Daniel, minha filha Rebeca e o meu filho Apolo nas tuas mãos, no teu reino. Acampa os seus anjos com espada desembainhada sobre eles, em volta dele. E no tempo certo, que teu Espírito Santo venha agrupar todo o seu corpo e a sua alma e a sua vida na sua presença. Abençoados de Deus, estamos aqui no dia 1º de janeiro. Já estivemos aqui alguns dias também, de alguns anos, para estar clamando, trazendo uma palavra para a nossa vida, para aquilo que o Senhor tem nos permitido a falar com fôlego de vida. Que a gente venha continuamente, nós que estamos na presença do Senhor, orar pelos que estão, e também principalmente por aqueles que não estão ainda, estando ele no caminho certo ou no caminho errado. Que a humanidade, que o mundo venha compreender, voltar para o seu Criador e estar continuamente com o teu Deus. Precisamos não somente no momento da aflição ou da angústia buscar o Senhor, mas em todo o momento buscar o Senhor. Pastor Dejaí ontem, falando ali, pregando, trazendo uma mensagem rapidamente, Mateus, que diz a respeito de buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vós serão acrescentadas. Estamos continuamente no mundo, a qual sim há vários mundos incluídos nele, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que buscam as coisas, prazeres do mundo, aqueles que deixam o Senhor no caminho de uma jornada, aqueles que desistem do reino do céu e da sua glória constante. Mas cada segundo é um segundo precioso, ao qual o Senhor te coloca no momento certo, na hora certa. Aonde que você estiver é o momento, é a hora certa, para acontecer tantas coisas mais, como também coisas boas. Mas aqueles que estão na presença do Senhor e fazendo a obra de Deus, sabe e compreende que é Deus que tem todo o poder e tem todo o controle. O salmista, ele fala que uma coisa disse Deus e duas eu a ouvi, que todo o poder pertence a Ele.
E se tudo pertence a Ele, o que se fará dos homens que se levantam com fúria? O que fará dos homens que dentro das congregações têm trazido vergonha para o reino de Deus? Naquele grande dia, Deus assim o fará, e fará continuamente a sua justiça. O homem sim é dado o direito de escolha, de liberdade, mas enquanto há tempo, enquanto há vida, é o momento de buscar aquele que se pode achar, buscar aquele que está perto, aquele que continuamente faz as coisas serem realizadas. E Deus, Ele é tremendo para operar o seu querer, o seu efetuar em todas as condições possíveis. Permita isso, não somente hoje na sua vida, mas em todo instante da sua vida aqui na terra. Momento que você sim irá buscar a presença do Senhor, pedindo para realmente Ele cuidar de você. Pedir continuamente para Ele ser o seu Deus, ao qual você acorda, ao qual você se deita e se lembra dele, que você passou todo o dia com Ele, e na hora que você dorme e acorda, você se lembra que você deitou, dormiu, acordou, mas Ele te sustentou. Permita assim que Deus seja o teu sustento contínuo. Permita assim que o Senhor seja aquele que você irá consultar, aquele que você irá falar primeiro. Senhor, você está nessa jornada. Senhor, você está nessa obra. E ainda que Ele te garanta a vitória, fale como Moisés falou. Senhor, se o Senhor não ir, eu não irei. Por mais que o Senhor conceda vitória, dizendo, a vitória está garantida, mas eu não irei no meio de vós. Vitória, abençoado, sem Deus fica um vazio imenso. Vitória, abençoado, sem Deus fica um vazio espiritual, um sentimento, sabendo que aquele que garante a vitória não está presente por uma falha, por um erro de nós mesmos que nós cometemos. Que nesse ano a gente venha estar colado, firmado nesse propósito, nesse conjunto, em falar que o Senhor está na nossa alma, está na nossa pele, que o Senhor está no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na igreja onde que a gente vai,
na igreja onde que a gente ministra, na igreja onde que a gente vai para palestra, cultuar, aprender, ter conhecimento do Deus Altíssimo. Senhor, toma as nossas veredas aqui nessa terra. Ainda que a gente ande por caminhos tortuosos, ainda que a gente esteja à beira de um vale, seja o Senhor continuamente o nosso porto seguro. Seja continuamente aquele que nós podemos saber que ainda que a gente caia, o Senhor está ali para nos levantar. Ainda que a gente tenha fé de andar pelas águas e no momento a gente olhar para trás, sentir o vento e chegar a naufragar, a gente pedindo socorro, venha a sua mão nos tirar desse afogamento. Ainda que a gente venha descer a mais profunda profundeza da terra, que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, da mesma forma que ouviu o clamor de Jonas e fez aquele grande peixe lançar ele em terra. Permita, Senhor Deus, que o cansaço não chegue totalmente a um ponto de a gente parar, mas que a gente venha descansar em Ti, sossegar em Ti, para uma nova e renova caminhada. Tu és continuamente o Deus, o Senhor da nossa alma, aquele que refrigera com o Teu Espírito Santo. Toma, Senhor Deus, os pastores, homens esses, ó Senhor Deus, a qual foi derramada uma unção espiritual sobre a sua vida. Que cada um desses pequeninos venha dar valor, Senhor, não a esse ministério, mas sim a sua pessoa, Senhor. Tu é maior do que o ministério dado. Tu é maior do que o sacerdócio. Tu é maior do que o templo. Tu és maior do que a morte. Tu és maior do que o mundo, porque Tu o criaste. E se Tu criaste o mundo e formaste, Senhor, ele não assim caberia. E a Tua presença, Senhor Deus, sobre a nossa vida, que ela venha a ser manifestada, não somente no nosso abrir e falar alguma palavra, mas em cada gesto, em cada passo, em cada olhar, em cada aceno, ó Senhor Deus, que o Seu poder venha a ser manifestado, tanto no céu quanto na terra. Queremos repreender toda astúcia celestiais, demoníaca, Senhor Deus, que tem agido continuamente sobre a face da terra. Que o Seu nome, que o Teu Espírito Santo, pelo Teu poder de autoridade que foi te dado tanto no céu como na terra, Senhor Deus, venha repelir, expulsar e lançá-lo em trevas, Senhor Deus Altíssimo.
Que cada família que esteja atormentada por demônios, Senhor Deus, venha ele em teu nome ser repelido, tirado. Que essas vidas venham a ser libertas das correntes satânicas. E que essas pessoas venham a reconhecer o seu libertar no seu nome, com autoridade e poder. Senhor, faz esse mundo te conhecer pelas suas manifestações em toda a sua extremidade. Países, ó Senhor Deus, que são abominação, que não te conhecem, que zomba de ti, ó Senhor Deus. Traga continuamente a sua justiça. Manifesta, Senhor Deus, no céu e na terra, sinais e prodígio continuamente pela tua palavra. E que teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, vasculhe toda a extremidade da face da terra, tanto espiritual como material, e que seja abalada as extremidades, ó Senhor Deus, da terra com o teu poder. Que eles não irão conseguir fugir, se esconder, tanto em caverna como em monte, e até mesmo debaixo da terra, Senhor. A tua visão está em todos os lugares. E o teu poder, Senhor Deus, é alcançável em toda a atmosfera da terra. O Senhor que conduz, é o Senhor que faz. Esse 1º de janeiro, ó Senhor, venha a ser lembrado como um novo começo para muitos voltarem para a sua casa. Os que se afastaram, Senhor Deus, que venha se arrepender e confessar mais uma vez que tu é o Senhor sobre as vossas vidas. Toma Jerusalém, Senhor Deus, continuamente nas tuas mãos. A cidade santa. Venha continuamente as suas profecias, ó Senhor Deus. Se ele continuamente realizada. A profecia dos profetas, ó Senhor Deus, sobre esse tempo, sobre essa geração. Venha ela ser confirmada, Senhor Deus. E o teu povo também voltar para ti. Traga tanto a guerra como também a paz. Tudo está no teu controle. Toma, Senhor Deus, ali Jardim Anhangá. Toma aquele local ali nas tuas mãos. As nossas orações, elas são estendidas de Jardim Anhangá. As pessoas que estão ali, os familiares que estão ali. Que teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, não somente nos dias de culto, mas toma este lugar, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo venha pairar sobre Jardim Anhangá, ser transformado pela sua palavra. Faz a sua presença forte ali naquele lugar, Senhor Deus. Manifesta o teu poder de libertação, de cura, de livramento, de salvação, de reconhecimento ao teu nome. Que uma bandeira venha a ser levantada ali. O Senhor é a minha salvação. Que uma bandeira venha a ser estendida. E que essa bandeira venha a ser a sua palavra. Que o povo venha a consultar a um Deus verdadeiro.
Queremos repreender, ó Senhor Deus, todo tipo de oferenda sobre o Jardim Anhangá e os demais bairros ali, ó Senhor Deus. Queremos repreender todo prato, oferenda de esquina. Queremos lançar nas tuas mãos, ó Senhor Deus, toda a humanidade. A tua palavra ela nos diz, ó Senhor Deus, que haverá um dia que todo o joelho se confessará, que todo o joelho se dobrará e que toda boca confessará que tu é o Senhor. Não somente aguardamos por esse dia, mas também aguardamos, ó Senhor Deus, pelo dia da sua vinda. Aguardamos o dia, ó Senhor Deus, que a trombeta irá tocar, que os mortos serão ressuscitados, e os que estiverem em terra, na tua presença, te esperando com fé, ó Senhor Deus, serão arrebatados aos altos céus contigo. Ó Deus, bendito seja o teu nome. De geração em geração, tu és o nosso Senhor. Nos curvamos perante ti e agradecemos somente a ti por aquilo que o Senhor tem nos dado. Conserva, ó Senhor Deus, todos nós na tua presença. Não dê, ó Senhor Deus, o trabalho para trabalhar, para o sustento também nessa terra. Seja cada dia nosso um dia que a gente venha estar contigo, com a nossa família, fazendo o melhor para todos nós. Toma, Senhor Deus, essa geração. Toma, ó Senhor Deus, os jovens. Toma ali o Eric, Senhor Deus, aquele jovem que ontem esteve ali na igreja. Toma a sua vida. Quero lançar sobre a sua vida o seu nome, que é poderoso. Guarda, Senhor Deus, que ele venha te consultar, Senhor Deus amado. Que teu Espírito Santo venha falar com ele em mente, em palavras, em dizeres, e que ele venha entender que o Senhor está falando com ele, Senhor Deus. Agarra essa vida para contigo, meu Deus. Toma essa vida nas tuas mãos, no volante, na estrada, nas praças, na sua casa, por onde que ele andar, Senhor Deus. Dá discernimento de espírito para como as outras pessoas, amigos, pessoas que andam, pessoas que falam com ele. Toma o teu coração, toma a sua mente, mostra a paz e dá a paz a ele, Senhor Deus. Que o Eric venha a ser rejuntado, que ele venha estar sabendo que o Senhor o ama, que o Senhor o guarda, que o Senhor fala com ele. Toma os países vizinhos, Senhor Deus, do Brasil, toma a América na tua presença, os conflitos entre países, Senhor Deus, os conselheiros, os governantes, os presidentes, os
diplomatas, homens que estão ali para a paz, outros também que estão ali para a guerra. Toma as famílias que têm perdido seus familiares em conflito, filhos que perderam os seus pais, mães, mulheres que perderam os seus maridos, marido que perdeu as suas esposas, as suas companheiras. Que a árvore da vida, ela continue frutificando. E ainda que ela venha a secar, Senhor, há uma raiz nela. Que as muitas águas, ó Senhor Deus, venha regar para que a sua vida continue. Permita que esse mundo tenha em Ti grandes coisas. Permita, ó Senhor Deus, que as pessoas encontrem as portas abertas. Que outras pessoas não venham a fechar, impedir que se achegue a Ti. Que os seus filhos venham a ter amadurecimento, maturidade, para não desistir de Ti por causa de palavras, conflitos emocionais. Permita que tenha pessoas que nesse momento aconselhem essas pessoas. Pessoas enviadas por Ti, que venha aconselhar, tirar o pensamento que é incapaz, tirar o pensamento que a pessoa não serve, tirar o pensamento, ó Senhor Deus, de pessoas que querem se suicidar, tirar suas próprias vidas. A vida, o Senhor tem dado à humanidade. Perdemos muitas pessoas que tiraram as suas próprias vidas. Queremos repreender, ó Senhor Deus, o homem sanguinário, o homem furioso, o homem que não aceita o não de mulheres e tira as suas vidas. Assim também com mulheres que também não aceitam o não de alguns homens e buscam fazer o mal e busca coisas para que a pessoa não vá para a frente, não dê certo com outras pessoas. Queremos repreender, Senhor Deus, o pensamento contrário em nossa própria vida, no nosso próprio pensamento também, dentro dos nossos lares, da nossa congregação. Queremos colocar continuamente o Senhor Deus sobre a nossa vida, sobre o altar maior, aonde que a gente esteja, que o Senhor seja o nosso altar. A gente estando no trabalho, o Senhor é o nosso altar. A gente se divertindo, o Senhor é o nosso altar. A gente em conflito, o Senhor é o nosso altar. O nosso altar de consulta.
que esse ano continuamente a gente venha continuamente consultar o Deus da criação da humanidade. Senhor, nos prepara para o que está por vir sobre a vida da igreja, dos pastores. Responsabilidade essa de estar orando, responsabilidade essa de estar intercedendo, responsabilidade essa de estar entregando continuamente a tua igreja na tua mão. Tantas pessoas, tantos pensamentos, que o Senhor venha dar entendimento, sabedoria, discernimento à mente, ao coração, que a gente não venha agir por instinto, mas que a gente venha agir por consultar o Senhor e saber realmente que a resposta, Senhor, é verdadeira, que a resposta é sua. Quando o rei de Jerusalém, quando o rei Josafá, ele esteve diante de Acabe, e Acabe, Senhor, ele pediu união a Josafá para que subisse a Ramote, para que viesse tomar aquelas terras ali. Josafá disse para que primeiramente viesse consultar a palavra do Senhor. Acabe ajuntou os seus profetas, os seus 400 profetas, e todo ele dizia para subir, que o Senhor o daria nas mãos dele. Mas Josafá disse: não tem aqui profeta para consultar ao Senhor. E ele diz: ainda há um, ainda resta um, Micaías, filho de Ilã. Mas esse de mim não profetiza o bem, somente o mal, porque eu tenho perturbado. Quando o rei mandou o eunuco chamar Micaías, e Micaías foi, e o eunuco foi até Micaías e disse para com ele que todos os profetas profetizavam em uma só palavra o bem, para que ele também viesse profetizar em favor de um deles. E Micaías disse: o que o Senhor me falar, eu falarei. E um profeta, ele se levanta, faz chifre de ferro e diz que com esses chifres feriria os sírios. E quando chega Micaías perante aos reis, Josafá fala com ele, e Micaías diz: sobe, porque o Senhor os dará em vossas mãos. Quando ele disse isso, de um lado, de repente, deve ter ouvido um grande tuagem, diz: subiremos, 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 porque aqueles 400 profetas que estavam ali
já tinha dito as mesmas coisas. Mas Josafá insistiu, dizendo para que ele viesse a falar a verdade no nome do Senhor. E aí ele falou que ele viu o Senhor no seu trono assentado com a sua mão direita e esquerda, e os anjos celestiais estavam ali. E o Senhor dizia: quem persuadirá Acabe a sair? E eis que surge um anjo, dizendo que ele iria e persuadiria Acabe. E o Senhor diz: mas como? Ele diz: eu serei um espírito de mentira nas bocas dos profetas de Acabe. Quando Acabe ouve isso, ele fala para Josafá: não disse eu que ele só profetiza mal contra mim? O profeta, o homem de Deus, por mais que ele seja lançado num calabouço, como foi Jeremias, por mais que ele seja preso, como foi Paulo e Silas, eles fazem as coisas que têm de fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja para o seu ganho, seja para a sua perca, mas tudo é para a glória de Deus. Perdendo ou ganhando, tudo é para a glória de Deus. Deus tem contemplado que você, nesse ano, fará coisas para a glória de Deus. Permita isso na sua vida, permita isso para o mundo que você vive, porque você fazendo isso, você vai estar ajudando a si próprio, a sua família, a sua igreja, a sua vizinhança, a sua casa, a sua comunidade, o seu município, a sua cidade, o seu país, os continentes vizinhos. Você vai estar ajudando o mundo a se achegar ao Senhor. Hoje em dia temos tecnologia, uns usam para o bem, outros usam para o mal, mas tudo aquilo que você faz para o bem e também algumas pessoas fazendo para o mal, alcança pessoas. Eu quero te fazer um pedido: consulte a Deus na sua vida. Se você tem 20, se você tem 40, se você tem 80, se você tem 15, se você é uma criança ainda, consulte a Deus nessa vida, porque Ele continuamente vai estar cuidando de você. Deus é poderoso para fazer todas as coisas possíveis sobre a sua vida. Permita isso. Permita que o Senhor Deus
chegue na sua vida e você se achegue a Ele, fazendo a obra maravilhosa, a qual o Senhor Deus Todo-Poderoso tem feito sobre nós. O Senhor se faz presente, e presente Ele está em todo o lugar. Deus está na sua vida. Tenha isso certeza. O Senhor está na sua vida. Tenha isso certeza. Certeza é essa, que o Senhor está cuidando de vós. O Senhor, Ele é a tua luz. E essa luz, ela não se apaga. É Ele que ilumina o seu caminho. Deus está no meio de vós, ó cidade santa. As mãos do Senhor, os pés do Senhor caminha sobre a sua terra, e Ele tem cuidado da sua humanidade. Ele criou tudo que você tem visto, tudo que você tem presenciado, as maravilhas do mundo é de Deus. E uma das principais maravilhas do mundo, que é de Deus, é você. Porque em você Ele colocou o Espírito Santo. Em você Ele modelou, formou, planejou, arquitetou e fez com as suas próprias mãos. Então, você é a perfeição de Deus sobre a face da terra. Você pode chegar e ver o monumento e se admirar com ele. Mas o maior monumento que Deus fez na face da terra se chama você. Você é o monumento de Deus, a qual Deus preferiu colocar a sua virtude, o seu conhecimento sobre a sua alma, sobre o seu corpo, e te dar fôlego de vida sobre a face da terra. Consulte Deus na sua vida. Vamos estar continuamente orando uns pelos outros, orando pelo vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Orar por onde que a gente passa, orar por onde a gente habita, orar por onde a gente entra, orar por onde a gente está, permanece e também sai. Que Deus continuamente venha estar fazendo prodígio quando você estiver presente, quando você sair também. A tua marca, a marca de Deus sobre a sua vida vai ser manifestada com o poder do Senhor sobre as vossas vidas. Creia nisso continuamente. Poder de Deus sobre a humanidade a qual o busca. A tua palavra nos diz, Senhor Deus, que tudo coopera para o bem daquele que te ama, para o bem daquele que te busca. Tu és a nossa essência perfeita. Tu és, Senhor Deus, o nosso Deus imutável, grandioso,
Grandioso és tu de geração em geração. Cresce, morre, ressuscita para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer na face da terra. Que os seus servos aqui na terra continuem buscando e consultando o Senhor, que tem cuidado de nós, e não só de nós, mas daqueles a qual os nossos olhos também têm alcançado, e daqueles que os olhos também têm alcançado dessas pessoas. Os seus olhos, Senhor, estão em todos os lugares. Bendito seja o Rei da Glória. Bendito seja o Rei da Glória. Bendito seja o nosso Salvador, Libertador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória de geração em geração. Não irá faltar pessoas que te glorifiquem, Senhor, por tudo o seu feito, por quem tu és. Tu és o eu sou. Tu és o pré-existente. Tu és, ó Senhor, o princípio e o fim e a eternidade. Tu és de geração em geração, em todos os países, continentes, línguas, pessoas. Tu és o sol da justiça. Tu és continuamente a sombra que vem sobre o sol, sobre a nossa vida, Senhor Deus. Tu és aquele que acampa em nós e também ao nosso redor e nos guarda, nos acolhe, nos abraça. Deus poderoso, Deus eterno. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado. O Senhor tem guardado realmente pela tua palavra, Senhor Deus. Tu és fiel continuamente. Obrigado, Senhor Deus, pelas suas profecias que estão se realizando nesse ano, tanto em Jerusalém, aos confins do mundo também, Senhor Deus. Obrigado pelo o povo de Jerusalém, de Israel, que tem reconhecido também o Senhor como o Messias. Sabemos que alguns ainda estão esperando o Messias, mas naquele grande dia da sua volta, o Senhor fará ele reconhecer que o Senhor já veio, que o Senhor foi levado ao madeiro, que o Senhor foi crucificado e ao terceiro dia você ressuscitou para a glória de Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela a nossa alma continuamente. Toma, Senhor Deus, a nossa estadia aqui na terra, conforme o tempo que o Senhor nos dá. Que o Senhor Deus venha abençoar essa geração, e essa geração venha reconhecer o Senhor como único e suficiente Deus. Deus chama a todos que venham se arrepender, se converter e reconhecer Ele como único e suficiente Deus de vossas vidas. Receba Deus na sua vida. Consulte o Senhor Deus na sua vida, para todo sempre, para a sua eternidade,
no nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém.